Flávio Augusto por aqui para mais um Papo de Loja. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que é o Core Web Vitals do Google. Esse assunto talvez tenha sido um dos mais conversados em fóruns técnicos aí em 2022 e continua extremamente relevante em 2023. Bom, rapidamente aqui para explicar o que é o Core Web Vitals, são métricas que o Google criou para poder avaliar a experiência do usuário em um determinado site. E aí, como a loja virtual, no final das contas, é também um site, não deixa de ser um site, ele também pode ser aplicado para as lojas virtuais, então são algumas métricas que avaliam a qualidade dessa experiência. Bom, eu não quero hoje aqui no Papo de Loja ficar falando talvez da parte mais técnica da coisa, mas tem um ponto que eu acredito que se você é dono de loja, se você é um profissional de e-commerce que gerencia uma operação, é o que eu considero mais importante que você entenda sobre o Core Web Vitals. Bom, por que essas métricas são tão importantes, né? E aqui eu queria trazer 4 pontos que eu acho que precisam ser avaliados, né? Bom, o primeiro ponto, e talvez seja o mais óbvio de todos, é que quando você tem essas métricas otimizadas, ou seja, para cada métrica o Google pode te falar se você está aprovado ou não. E também existe uma nota geral, que a gente considera aí, mas que o Google estipulou, de 0 a 100, que avalia, no geral, como que você está posicionado dentro, da qualidade ali do que o Google espera para um bom site. Então, quando você está aprovado no Core Web Vitals, ou seja, a maioria das métricas estão aprovadas, ou que você, nessa escala de 0 a 100, tem notas acima de 90, a primeira importância disso é que você vai ficar melhor posicionado nas respostas do Google. Então é bastante óbvio que a primeira importância de ter essas métricas otimizadas é para você ter um bom posicionamento na busca orgânica, para você gerar tráfego orgânico para sua loja. E esse talvez seja a questão mais óbvia. Mas eu queria trabalhar em cima de outras 3 questões bastante importantes, né? A primeira delas é que eu acho que deveria ser, aliás, a segunda, porque a primeira eu já falei, desculpa. Mas a segunda eu acho que na verdade deveria ser a principal, que é, ao você fazer um trabalho de otimização para o Core Web Vitals, o que na verdade você está fazendo é criar um site com uma experiência de uso melhor para o seu usuário. E essa eu acho que é a grande importância da coisa. Quanto melhor for a experiência de uso para o seu usuário, além do primeiro benefício, que é melhorar no ranking, você colhe outros benefícios, que é exatamente o seu cliente, o seu usuário, o visitante do seu site, ter uma experiência dentro da sua loja, do seu site, positiva. Então esse eu acho que é o foco principal, a importância principal da gente pensar nessas metas. Bom, adicionalmente, a gente também tem duas questões que estão correlacionadas a isso aí da experiência. Outro ponto importante de trabalhar no Core Web Vitals é que você tem que fazer um foco na questão da performance, da velocidade do seu site. Então isso também é bastante interessante porque tem vários estudos que mostram que se um site demora mais do que 3 segundos, muitos usuários já desistem, já abandonam, já vão procurar outro site, outra loja para realizar a compra. Então essa questão da performance é muito importante que você esteja sempre monitorando. Então, consequentemente, quando você monitora o Core Web Vitals, você está monitorando a performance, a velocidade da sua loja e garantindo que ela está em valores adequados para que seus usuários tenham uma boa experiência. Então esse seria aí a terceira importância. E a quarta e última que eu queria falar, e que também não é menos importante que as demais, é a questão da própria estrutura de design do seu site, a própria estrutura como ele foi construído.
Às vezes você tem uma loja bonita, mas ela, sobre várias questões técnicas, ela não está feita da forma adequada. Então eu percebo que muitos lojistas, muitos profissionais de e-commerce avaliam apenas a questão estética, visual, se está bonito, se não está, se está agradável ou não. E isso realmente tem que ser avaliado, mas o Core Web Vitals ele vai um pouquinho mais fundo. Ele olha como aquilo foi construído. Então, de repente, certas técnicas de construção, a forma como foi implementado ali a sua loja, não são as melhores práticas. E ele vai conseguir perceber. Então, eu acho que esse é um outro ponto muito importante. Porque, de repente, você está feliz ali com o que você está vendo, mas a forma como aquilo está construído por trás não está legal. Sei lá, é mais ou menos como você pensar assim, um prédio muito lindo, tá lá bonito e tal, mas de repente, por um erro de construção, ele começa a trincar, ele começa a apresentar um risco ali de desabamento de alguma coisa, ou sei lá, uma rede de gás que não foi bem feita, que pode provocar um risco de incêndio. Então tem certos aspectos do desenvolvimento que eles não são tão visíveis, mas que eles são essenciais. E essa é uma importância grande do Core Web Vitals, porque ele olha para esses aspectos que não são tão visíveis ao olho humano, mas que do ponto de vista de construção são muito relevantes. Bom, esses eram aí as 4 sugestões, né, de pontos importantes do Core Web Vitals que eu acho que você precisa estar atento. Eu te sugiro a verificar muito bem essa questão da sua loja. A gente tem visto muitas e muitas lojas, inclusive em plataformas bastante famosas do mercado, com notas abaixo de 50. Isso é bastante desastroso, né? O ideal é que você tenha uma nota acima de 90. E fica aí essa dica, é fácil de você verificar isso, tem ferramentas do próprio Google, como o PageSpeed Insights ou outras ferramentas aí que avaliam essa questão do Google. Dentro do próprio Google Search Console é possível verificar a sua nota. Eu sugiro que você verifique e principalmente que você pense nesses pontos que eu te disse hoje, porque eles são essenciais, né? Você oferecer uma experiência hoje de compra adequada é um fator decisivo para que você se mantenha saudável, que você mantenha o crescimento do seu negócio, porque um fato os consumidores agora, nessa pós-pandemia, estão muito mais exigentes para comprar online. Então, se você não oferece essa experiência adequada, você vai ser penalizado pelo Google, mas você também vai ser penalizado até pelos seus possíveis clientes. Talvez muitos deixem de comprar na sua loja porque ela não oferece uma experiência de compra adequada. Bom, era isso, eu fico por aqui e a gente se fala no próximo Papo de Loja. Um grande abraço.